A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Estamos iniciando mais um episódio de Memória Política de Nova Friburgo. E hoje o nosso convidado é o Dr. Renato Abirrame. Dr. Renato, na história de Nova Friburgo, a gente sempre teve uma liderança municipal de médicos, né? Vou começar bem pelo século XIX, que é o Ernesto Brasílio, que na época a Câmara Municipal que administrava o município, e ele foi presidente da Câmara durante 11 anos. Aí depois na virada a gente tem o Galdino do Vale, então depois nós temos o doutor Amâncio e o doutor Feliciano Costa. Eu atribuo essa participação dos médicos, aliás, isso não é um fenômeno de Nova Friburgo, é um fenômeno geral na história do Brasil. Eu atribuo essa participação dos médicos porque eu acho que a medicina na época, eles entendiam que primeiro você tinha que ter uma política pública de saneamento básico, uma água tratável, esgoto, que as doenças vinham muito desse processo. O senhor acha que a participação política dos médicos na administração municipal pode vir em função disso? Primeiro, obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com você e com o Jorge. Na realidade, o que eu penso, naquela época, século XIX, final do século XIX, a medicina era muito atrasada, né? Não tinha esses recursos que tem hoje. E o saneamento básico praticamente não existia, né? E os médicos viam que, por mais esforço que eles tinham, eles não conseguiam resolver os problemas da população, porque falta o essencial, né? Que é a higiene. E aí eles entraram, por isso eu lembro até para fazer analogia com a minha vida aqui em Friburgo, né? Foi mais ou menos assim. Eu nunca pensei em entrar na política, nunca pensei. Entrei exatamente porque eu via que nós tínhamos que fazer muito mais e não fazíamos. Nós estávamos muito atrasados em relação à saúde e achei que eu indo para a política, e na época fui incentivado pelo Dr. Amâncio, né, que foi meu padrinho político, né, no MDB. Antigamente era MDB, né, Jorge? Depois aqui. E assim foram os outros médicos, né, que eu conheci. Aqui o Dr. Feliciano, o Dr. Valdir Costa não chegou a ser prefeito, mas ele também teve uma participação grande. E o Dr. Galdino. Aliás, o Dr. Galdino, papai era o médico dele, né? Conheci ele desde a época de Friburgo, papai era o médico dele. E ele dividiu o consultório lá em Niterói, no edifício Araribóia, com o papai. Passaram com o papai Cidinho Araújo, que era deputado federal, né? Mas ele também não chegou a ser prefeito, né? Eu acho que o Galdino... Não, o Galdino foi prefeito. Foi prefeito, deputado. Agora essa fase acho que está passando, né, dos médicos. Né? Os médicos têm muita ocupação, acho que não estão... Praticamente, não temos nenhum vereador médico. O último que teve foi eu, né? E o Luiz Fernando, né? Depois teve, são 2 legislaturas sem médico. Os médicos estão desistindo da política. Chegamos a ter 3, né? Você, Balk e Saudade. E Saudade, teve uma época que teve 3, Você acha que tem alguma relação com essa questão da necessidade? Porque não adianta remédio, né? Você precisa primeiro prevenir, né? Você tem que ter uma estrutura, uma água... também no hospital, né? E antes do hospital, pré-hospital, sempre disse que o hospital, a gente fala, não, tem que melhorar o hospital, obviamente. Mas o hospital é reflexo do tipo de atendimento que é feito em nível ambulatorial. Nós temos um atendimento muito precário, né? Na saúde pública, né? A gente está falando aí dos 80% da população que são do SUS, que não são atendidos pelos planos de saúde.
Na época do Dr. Amâncio, na época do Dr. Feliciano, na época do Dr. Galdino, não tinha plano de saúde, né? Era só saúde pública, né? Quando eu cheguei aqui mesmo, As Santas Casas, né? nós não tínhamos plano de saúde. Era o antigo INAMPS, né? Que quando a pessoa queria para um quarto particular, ela pagava uma diferença e ia para o quarto particular, mas ninguém sentia naquela época a necessidade de ter plano de saúde. Agora não. Agora, e pior que a maioria da população não tem plano de saúde e é atendida no SUS de uma forma precaríssima. Renato, você tem uma relação muito grande com a cidade. Seu pai chegou que era médico também, seu pai chegou a participar do início do futebol friburguense, né? Ele foi fundador da Liga Friburguense de Esporte, né? E jogava no Esperança, né? Papai, é até uma situação interessante que eu até vou dizer aqui, porque eu acho que é uma raridade que aconteceu com ele. Papai morava aqui em Friburgo, trabalhava numa loja, ele tinha horror, apesar de ser... Os libaneses estão... Do comércio, né? São do comércio, mas ele não gostava, né? E trabalhava até 8 horas da noite. Naquela loja que você me mandou, que era do meu avô, lembra? Ah, sim. E ali, ele saía de 8 horas, não tinha curso nenhum, não podia estudar. E o sonho dele era ser médico. Como ser médico, se ele não podia estudar? Mas aí ele estudou sozinho, foi autodidata. O pai do Fernando Pinto, inclusive, foi contemporâneo dele, me falou que ele estudava no intervalo lá do atendimento dos clientes, né? Estava lá com um livro lá, estudando para fazer. Tinha um artigo lá que permitia ir ao Pedro II, de trem, naquela época, fazer o primeiro ciclo, que eu não sei como é que era o nome naquela época, né? Não sei, era ginásio, ou semelhante. E depois, um outro ano ele estudou sozinho também, e fez o segundo ciclo, segundo grau, científico, sei lá o que era. Eu sei que ele se habilitou a fazer vestibular, fez vestibular, passou na Faculdade Nacional de Medicina, na Praia Vermelha, você conhece bem, né? Ali é um lugar muito bonito. E aí, o primeiro banco escolar que ele sentou foi na Faculdade Nacional de Medicina. Quer dizer, eu acho que é uma coisa inédita, né? Hoje em dia você não imagina um negócio desse. Interessante. A trajetória dele. E sem dinheiro nenhum, né? Ele ficava numa pensão, a pensão era no Catete. Ele ia a pé para a faculdade, nem dinheiro tinha. A distância é boa, né? Fazia caminhada, né? Naquela época, caminhada. E ele só melhorou no terceiro ano que ele passou a ir para Santa Casa, na Rua Santa Luzia ali, né? Santa Casa de Misericórdia, que era uma escola, né, de medicina. E aí ele melhorou, porque almoçava lá, já estava lá, e ficou lá praticamente o dia inteiro, né? E aí abandonou o futebol, né? Abandonou o futebol e não voltou para Friburgo, né? Infelizmente. Doutor Renato, a gente está tentando assim, traçar um perfil desses prefeitos mais antigos. O senhor falou que isso entrou para a política em função do Amâncio, por influência dele. Como era o Amâncio Mário de Azevedo? Olha, o Amâncio é uma coisa interessante, né? O Carlos Antônio da Silva era o presidente do MDB do Estado do Rio Antigo, né? Era o cirurgião de Vitória, trabalhava com a gente lá no sanatório, né? E ele foi secretário de saúde do Badiger, né? E era secretário, e passou a ser presidente do MDB. E ele veio aqui, eu estava na Marinha ainda, não tinha nem saído da Marinha ainda. Eu vinha para cá, ele me levou na casa do Feliciano, doutor Feliciano. Aí foi um aprendizado para mim. Estava o Geraldo Pacheco lá com eles e tal, insistindo para o doutor Feliciano ser candidato, e ele dizendo que não ia ser candidato, não. Não ia. Não sou candidato, a mulher dele tá. Não vai ser candidato e tal. Aí na volta com o doutor Carlos Antônio, eu falei, o doutor Feliciano não vai ser candidato. Eu não entendo nada de política. Ele já é candidato. Como? Negou o tempo todo. E foi candidato, ganhou a eleição. Substituiu o Amâncio. Aquele rodízio, né? Amâncio, Feliciano. Aí nós fomos lá no Amâncio, né? Aquilo era combinado? Não, acho que não. Não? Acho que não.
Dizem aí, mas eu não acho que não. Acho Porque os depoimentos aqui, as pessoas vão dizendo que Amâncio nunca enfrentou Feliciano. Porque não coincidia também, não coincidia. Porque um entrava, outro saía, como é que ele podia enfrentar? Né? Não tinha reeleição naquela época, né? Eu não sei, eu tinha muita intimidade com o doutor Quanto tempo Amâncio. você ficou na Marinha? Eu fiquei... Você entrou na Marinha como médico? Entrei como médico, primeiro tenente. E fiquei até... Eu vim para Friburgo, né? Quando eu vim para Friburgo, eu pedi abaixo... Não vim para o diretor de saúde não deixou. Fui primeiro de turma, né? No concurso, né? Então, tinha certos privilégios, né? Primeiro de turma, né? Aí eu fui escolher o lugar que tinha, não tinha... Eu era o primeiro a escolher. Tinha lá várias comissões, Hospital Naval Marcílio Dias. Não tinha sanatório naval. Aí eu escolhi o Marcílio, lógico. Escolhi o Marcílio, fiquei lá um pouco tempo, né? Estava adorando, porque aquilo era um hospital que eu gostava de trabalhar, mas eu sabia que eu ia sair de lá, né? Que não ia demorar. Primeiro tenente moderno, não ficar em hospital. Aí fui para a esquadra. Aí na esquadra fiquei um bocado de tempo. Viajou muito? Viajei muito. Viajei, fui para a Ilha da Trindade, fiquei três meses na Ilha da Trindade com imediato. Aprendi muito também. Fernando Noronha? Não. A Ilha da Trindade é uma ilha da Marinha. Ah, tá. Tem uns 11 quilômetros quadrados, fica na direção do Espírito Santo, lá no meio do oceano. Só tem a guarnição militar, né? Mas quando o senhor veio para cá, então o senhor não teve nenhuma vinculação com o Sanatório Naval? Não, porque aí foi o que aconteceu. O doutor Coutinho, que foi meu diretor no Hospital Naval Marcílio Dias, foi promovido a almirante, a contra-almirante, e depois foi ser vice-almirante, o diretor de saúde da Marinha. E ele já tinha me dito lá no Marcílio Dias, e eu era acostado dele. Eu era amigo do papai. Ele falou comigo o seguinte, eu vou acabar com o Sanatório Naval quando for diretor. Quando for diretor-geral. Vai acabar porque eu vou acabar, sei lá o quê. Ele mudou os argumentos lá dele. Isso foi em que ano? Isso foi, deve ter sido, eu não lembro. Mas depois de mais ou menos assim de 1950? Não, foi muito mais cedo, né? Na década de 70. Na década de 70. Mas ele não acabou com o Sanatório Naval. Porque depois o Sanatório Naval perdeu o sentido, perdeu, né? A partir de 50. Não, já foi na década de 70. Tá. 70 realmente não tinha mas sentido. Ainda tinha. Mas é mais ambulatorial, ele disse que né? não ia deixar eu me transferir para o Sanatório Naval. Eu já tinha acabado o embarque, eu tinha tudo para vir para cá. Ele disse que não ia deixar, porque não era política dele e tal. Não deixou, eu pedi baixa. Aí você saiu. Aí pedi baixa, levou um ano, mas saí. É só para esclarecer para as pessoas que o Sanatório Naval veio para Nova Friburgo justamente para tratar, inicialmente do beriberi, já veio no final do século XIX, e depois da tuberculose. A partir de 1950 já tem a streptomicina, né? Um antibiótico. Foi em 44. Mas até ela se popularizar, né? Aí começou a medicina, aí veio o PAS, né? Hoje em dia ainda a Drazida é usada, né? A streptomicina excepcionalmente, né? Tem outros derivados que nos pacientes com resistência pode utilizar os aminoglicosídeos, não basicamente streptomicina, mas acabou, né? Mas agora tem terapia moderna com 6 meses o paciente. Agora, eu não sei internar, né? Não sei internar. Eu vou aproveitar, eu não sabia que o senhor tinha uma ligação, que o senhor foi militar. Durante todos os programas que a gente tem feito aqui, o Sanatório Naval, ele aparece muito como um ator político, né? O Feliciano era médico da Marinha. Não, mas eu digo assim... O Jofo foi candidato a prefeito também, era médico da Marinha. Sim, mas eu estou me referindo a coisas assim, no sentido, por exemplo, no governo Amâncio, quase houve uma intervenção do Sanatório Naval por conta daquele problema que aconteceu na Câmara Municipal e que só não ocorreu de fato por interferência de Amaral Peixoto. E nós também temos o episódio do filho do doutor, me fugiu agora a palavra,
do Valor, Tassara Moreira, também que mas o Sanatório Naval. foi durante teve o golpe. Aí já teve o golpe. Em 64 e foi nessa época. É bem diferente. Então, né? o Sanatório Naval apareceu muito. Aí até eu estava entrevistando o Fernando Pinto, ele falou da militância política dele, eu falei, você nunca passou pelo Sanatório Naval? Sim, já passei. Então, como é que o senhor vê essa questão quer dizer, é uma instituição da Marinha que veio para a cura da tuberculose, depois acabou perdendo sentido, mas ela teve, inclusive a gente começa até com Galdino do Vale Filho, quando houve aquele problema da Revolução de 30, ele também foi para o Sanatório Naval, né? Porque era a unidade das Forças Armadas. Mas se politizou, né, doutor? Se politizou, né? Sei, na época que eu estive na Marinha, o diretor era o doutor Coutinho, ele dizia que o médico não pode, os oficiais da Marinha não podem se meter em política. E não podia na época, não podia se candidatar, nada disso, agora pode, mas na época não podia. Né? Como não podia ter outro emprego público. Né? Mas o Exército podia, né? Não. A Aeronáutica também. Você teve, por exemplo, o brigadeiro Eduardo Gomes, foi candidato. Mas ele não estava na ativa. E o Gaspar Dutra também não estava mais na ativa. Eu acho que não. Dutra chegou a ser presidente. Esse foi presidente, chegou a Marechal também naquela época. Depois nós tivemos mais à frente o Marechal Lott. Foi candidato a presidente, enfrentando o Jânio. Mas ele foi ministro da Guerra, na época tinha Ministério da Guerra. E o Marechal Lott foi para a reserva. Foi para a reserva. Eu acho que na ativa, naquela época, agora pode. Eles estão querendo até mudar isso. Pode. Doutor Renato, como é que foi então a sua trajetória política para a gente conhecer? Bom, aí o Amâncio, né, me chamou para ir para o PMDB, eu com o Carlos Antônio também, meu amigo, né? E era mais fácil, nós tínhamos um canal com o MDB. E apoiei o Amâncio, né? O Amâncio e o Paulo Azevedo depois, né? Uhum. O senhor participou do governo dele? Não participei. Ele me convidou até para integrar, mas eu estava entrando aqui, eu não queria saber muito de política, não. Uhum. Né? Não queria, não. Mas o Amâncio sempre foi meu amigo, né? Eu fui médico dele até o final, né? Aprendi muita coisa com ele. Era muito incisivo também nessas coisas, queria e tal, e resolvia os problemas, né? E aquela eleição aí que ele ganhou foi com maior dificuldade, né? Eu me lembro de dificuldade. Foi até o adversário dele na época foi o Ariosto Pena de Mello, né? Foi uma eleição dura, né? Foi o doutor Amâncio. E quase todos os médicos ficaram com o Ariosto, quase todos. Quase todos. Fiquei eu e uma meia dúzia só. Eu me lembro até. Também eu não tinha expressão mesmo. Era primeiro, então. Era muito novo, não conhecia muita gente, então eu fiquei com ele. Vocês ficaram com o Amâncio, você, Walter Araújo, Chevran. Talvez Zé Carlos Dantas ficou também. Poucos. Muito pouco. Eles fizeram uma lista lá e vieram para me assinar. Eu falei, não assino não. Para ficar com o Ariosto, eu falei, não assino não. Eu não vou ficar, eu vou ficar com o Amâncio. Aí daí sofri perseguição por causa disso. E o Heródoto, na época, era uma figura apagada para o Ariosto ser o candidato? Como é que era? Não é apagado, qual era a função do... O Heródoto tinha uma projeção maior do que o Ariosto. O Ariosto não tinha essa projeção. Ele era engenheiro, trabalhava e tudo, mas não tinha essa veia política que o Amâncio. Porque depois a situação se inverte, né? O Heródoto que passa... o Heródoto sempre... Protagonismo, já tinha, né? Depois, quando caçaram o Vanor, né, ele era o vice, ele assumiu. Sim, eu sei. Então foi antes. Não, eu sei, mas eu digo assim, então começou mesmo com Heródoto, né? Com Heródoto. Heródoto foi várias vezes prefeito. Desculpa, né? Com Ariosto. Começou com Ariosto. Ariosto não chegou a ocupar nenhum cargo eletivo. Foi vice-prefeito Feliciano. Chegou a ser, nem me lembro disso. Foi daquele mandato tampão de 2 anos, ele era o vice. Ele era o vice do... Eu não me lembrava Feliciano. disso. Eu me lembro do mandato tampão, porque é aquele mandato que ele disse que não era candidato e foi. Isso. E qual era a diferença assim, entre Amâncio e Feliciano, assim, na gestão? Eu não tinha muito contato com o Feliciano, não. Não tinha muito contato. Eu tinha contato com a Amâncio. Então, mas ambos foram bons prefeitos. As pessoas falavam que eles tiveram uma administração correta, né?
todos dois, fizeram muita coisa para o Friburgo, e fizeram mesmo, né? Naquela época, com todas as dificuldades, um período, né, de regime militar, eles tiveram ter muita dificuldade. Violento, né? Violento, Mas eles... Se você não fosse aliado se o prefeito não fosse aliado do sistema, tinha muitas dificuldades, né, Renato? E o Amâncio não era. O Amâncio não era. Não era. Ele tinha uma amizade muito grande com o Amaral Peixoto, que era o esteio dele. Amaral era senador e Amaral era almirante também, né? Ele é almirante. Então ele tinha prestígio nas Forças Armadas, apesar de ser da oposição. Né? Uma coisa até parece, né? Hoje em dia você não consegue entender. Dizem até que o Amaral conta essa história, reza a lenda, que o Amaral fazia essa ligação do Amâncio com o Palácio do Planalto através do Golbery. É possível. O Golbery era o Amâncio grande... conseguia via Amaral Peixoto, era através do Golbery, que era chamado de bruxo, né? Porque o governador na época era nomeado. Era nomeado. Ele, eu não me lembro quem foi o governador, você lembra na época? Padilha, né? Raimundo Padilha. Jeremias de Matos Fontes. Não, mas esses foram do estado do Rio, né? Antigo estado do Rio. Esses dois. O Jeremias eu tive muito contato com ele também. Jeremias, porque eu trabalhei em São Gonçalo, na época da Marinha mesmo, eu trabalhava em São Gonçalo, porque era o tempo que eu tinha, né? De continuar, principalmente quando eu fui para a esquadra, aí quase não via paciente, então eu tinha que trabalhar no hospital de São Gonçalo. E ele foi prefeito de São Gonçalo. Ele foi muito ligado a Dona Laura, né? O Jeremias. Por conta da religião, né? Eu era... Parece que ele chegou, inclusive, a ser pastor, o Jeremias. Eu me lembro de um fato interessante, tinha um médico, eu não vou citar o nome dele, que foi demitido pelo Amâncio. Do Amâncio não, pelo Feliciano. Não, quem era o prefeito na época? Era o Heródoto, prefeito. Foi demitido, sei lá o que aconteceu com ele, até sei, mas... Eu era o presidente da Associação Médica de Friburgo, naquela época era Sociedade Médica, hoje o nome é Associação. E ele me cobrou. Naquela época não tinha sindicato, não tinha... A delegacia do CREMERG não existia aqui, a Sociedade Médica era que abrangia tudo e tinha uma expressão muito maior do que tem hoje, né? Tinha muitos membros, todo mundo ia para a Sociedade Médica, as eleições eram disputadas, né? Não era mole não. Aí ele me cobrou que eu tinha que ir lá resolver o problema, que ele foi demitido, eu não faço nada. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu sou adversário político do Heródoto. Aí eu lembrei, o presidente da Associação Médica Friburguense é o Celso, que trabalhou comigo em São Gonçalo, Celso Cerqueira Dias. Aí eu liguei para o Celso e falei, você tem um canal direto com o Jeremias, fala com ele. Aí ele falou, vamos na casa dele, lá em São Gonçalo, nós fomos. Aí ele... Resolveu. Aí uma vez, numa solenidade, o Heródoto chegou para mim e falou que eu ocupava o cargo da chefia do Centro de Saúde, né? Não, isso foi antes. Centro de Saúde ainda, do governo Chagas Freire. É o MDB. Né? E aí ele me cobrou, olha, demitir, se ele pedir de novo, fizer a mesma coisa, eu vou demitir, não adianta você vir aqui pedir, não. Não adianta ligar para o Jeremias, pedir ao Jeremias, que eu não vou fazer, porque ele tinha sido secretário do Jeremias, né? Você lembra que ele foi secretário? O diretor DR. Aí aconteceu de novo, né? Aí ele foi me cobrar. Você vai lá falar com ele? Eu falei, eu não vou mais não. Não vou mais não, porque ele já disse que não vai atender, você vai ficar sem emprego. Agora, avançando um pouco mais no fim do golpe, com a eleição do Sarney, que no caso foi Tancredo, né, o Sarney que assumiu, o MDB assumiu aqui vários cargos no município. Exato. Né? E você aí foi indicado pelo partido pelo Amâncio. Para ser... Não, aí não foi Amâncio, não. Foi o Paulo. Foi o Paulo, já foi o Paulo. Foi o Paulo, presente. Foi o Paulo. Indicou você para dirigir o INAMPS. Que era o melhor ambulatório que tinha, né? O INAMPS naquela época que tinha um grupo de médicos
em diversas especialidades. Nós tínhamos 7 ou 8 cardiologistas. Hoje sabe quantos tem no SUS? Um só. Tinha uns 6 psiquiatras. Hoje sabe quanto tem? 1 ou 0. Às vezes tem, às vezes não tem. E funcionava bem. Tem um ambulatório que ficava no anexo ali do Raul Sertã, lembra? Funcionava 3 turnos, de 7 às 11, de 11 às 15, de 15 às 19. Então, praticamente todo mundo trabalhava lá, né? E funcionava bem. Mas nós sempre lutamos pelo SUS, para a universalização do atendimento. E o SUS foi isso. O SUS ali foi uma ideia esplendorosa, né? Com o SUS, possibilitou atender a população toda e estruturalmente é muito bem feito, né? Eu lembro que a sua posse do INAMPS foi um ato político. Um ato político. Representativo da cidade. Eu lembro da presença do Ézio Cordeiro. Ézio Cordeiro, que ele foi presidente do INAMPS, inclusive. Ele era presidente regional, né? Ele foi era presidente nacional. Nacional? Ele até faleceu há 2 anos. Né? Tem um hospital em Cabo Frio que tem o nome dele. O Ézio Cordeiro foi o introdutor da medicina de família, né, na UERJ, e que se espalhou o primeiro curso de medicina de família, foi ele que fez. E quando eu fui secretário aqui, ele me assessorou, né, indiretamente, para que a gente fizesse a estratégia de saúde de família em Friburgo. Nós implantamos a estratégia aqui em Friburgo, que é uma coisa maravilhosa, né? Qual foi o primeiro mandato do senhor? Foi junto com o Jorge, também, o mesmo dele. Foi em 92 a eleição, né? Nós fomos eleitos em 92. 92, em 93 a 96. Em 93. Mas antes disso, o Renato saiu do PMDB. Eu fui pro PDT. Eu fui pro PT. Não, eu fui pro PT, foi uma passagem muito rápida. Foi candidato a prefeito. Foi muito rápido, né? Passagem rápida. Por que eu saí do PT? Porque o PT não quis apoiar o Brizola, né? E havia um acordo, o Brizola apoiou o Lula, né? E devolveu os votos para ele, né? Naquela época foi um fenômeno, o Lula conseguiu ganhar no estado do Rio e ganhar no Rio Grande do Sul, que são os estados que o Brizola tinha uma força incrível, né? Ele tinha sido governador dos 2 estados. E depois eles resolveram lançar um outro candidato, quando o Brizola foi candidato a governador. PT não cumpriu. Não cumpriu, que eu acho que foi um erro, né? Agora não, já está pacificado, eles estão juntos e tudo. O Brizola morreu, né? Infelizmente, né? Aliás, eu sou o único friburguense que tive a honra de ter recebido o governador Leonardo Brizola 2 vezes na minha casa. Ninguém tem essa, nem vai ter, né? Nem vai ter. O Brizola é extraordinário, né? Extraordinário. Foi quando assim que ele veio do exílio, né? Não, ele já tinha sido governador. Já tinha sido. Já tinha um outro mandato, né? Teve 2 mandatos aqui no estado do Rio. É fenomenal, né? Um carisma desse que a gente não consegue ver mais, né? É uma pena, né? E essas... de políticos igual a ele. E então o senhor foi vereador nesse primeiro mandato? Vezes vereador. Né? Aí o senhor foi 3 mandatos consecutivos? Não, só 2 consecutivos. Esse depois eu não fui, não, o outro mandato. Eu fui mais candidatura a prefeito, né? E fui. Teve mais um mandato de vereador, que depois fui reeleito. Foram 3 mandatos no total. Quando você foi candidato a prefeito, qual era o partido? Bom, eu fui 2 vezes, um do PDT, primeiro foi do PDT, né? Primeiro aquela passagem no PT, depois do PDT. Você foi candidato a prefeito no PT. Eu sei. Naquela eleição que o Paulo ganhou. Pois mas naquela época o PC do PT estava muito fraco ainda, não tinha, né? É a expressão que tem hoje. Ali quais foram os candidatos? Paulo e Neuci. Não, era Paulo e Neuci, a dupla. Paulo e Neuci. Quem foi seu vice no PT? Eu nem lembro. Não lembro. Nem lembro. Foi. Nem lembro o vice. Do PDT foi Carlos Guimarães, com saudade de vice. Nós tínhamos que ter feito essa união, mas não fizemos, né? Foi um erro também de não fazer a união, o PDT com o PT. Né? Tentamos, mas não conseguimos. É difícil isso, né? E tinha outro candidato que era Olavo.
Olavo com Olavo. Haroldo Gonçalves. Olavo Leite, Né? Eram 4 candidatos só. Nessa última eleição foram 15 candidatos, 16. 16 candidatos. Esse foi na primeira vez? Foi a primeira. Depois, foi a primeira. 58. na segunda vez, eu fui candidato também. Vereador depois, não, né? 92. depois quando eu fui candidato a prefeito, da segunda vez, eu fui do Mas você PDT. foi vice da Saudade também. Não, isso você não conta, não. Eu estou tentando esquecer, você não lembra? Ué, a memória da política, Você você tá está lembrando? perdendo a memória, eu tenho que te lembrar. Você foi Eu vice da esqueci. Saudade. Estou Em esquecendo. 96, Não ó. faz isso, não. Fernando Pinto com Elinho, você com Saudade Mas e aí- o Paulo com Roosevelt. Aí que Foi acontece? isso? Mas na outra eleição que eu fui candidato a prefeito, eu fiquei em segundo lugar, Paulo ganhou a eleição, né? Não, foi a Saudade que ganhou. Saudade não. A Saudade ganhou. Quando o senhor foi vice dela, não ganhou, não. Teve terceiro lugar. Não, ficou em terceiro lugar. E depois eu fiquei em segundo lugar, tive naquela época 26 mil votos, na outra eleição eu tive 36 mil votos. Né? O prefeito atual teve 22 naquela época. Mas isso foi passado, né? A verdadeira história, né? Eu cansei da política, cansei, eu estou dedicado só à medicina, integralmente. O senhor se decepcionou com a... Muita decepção, muita decepção. O Fernando Pinto falou que ele se afastou por uma questão de saúde, da política, ele começou a olhar a política de fora, aí quando ele viu de fora, ele falou assim, eu não quero mais Como é que isso. como é que eu pude pertencer? Eu também vejo agora assim, né? Porque eu vejo a Câmara, por exemplo, como é que ela está agora. Política, Renato, a representação política de Friburgo, principalmente nesse século XXI, eu falo essas coisas, eles falam que eu sou da velha política, graças a Deus que eu sou, e você também, da velha política. Porque o que se vê hoje são ações completamente fora do contexto do que se pensa de um vereador, por exemplo, que se pensa de uma Câmara Municipal, de um prefeito, de um vice-prefeito. Então são coisas completamente diferentes. As ações que são realizadas fogem àquilo que... Você estava falando aqui que você presidiu o INAMPS. O que era o INAMPS para os mais novos? O INAMPS era a parte que cuidava da saúde dentro da Previdência Social. Foi unido, eram vários institutos se uniram, aí ficou o INSS e o INAMPS. Então, a saúde passou a ser do INAMPS. Mas a saúde passou a ser do INAMPS, com todos os principais médicos de Nova Friburgo atuando no INAMPS, ou seja, na rede pública. E com os hospitais no Rio, né? Aqueles grandes hospitais, inclusive servidores de Estado, né? Hospital de Bom Sucesso. Aí hoje nós temos o SUS, é uma grande invenção? Foi uma grande criação? Teoricamente é ótimo. Agora, estruturalmente é ótimo. Aí você vem e diz que tinha, no seu tempo de INAMPS, a saúde pública contava com 8 cardiologistas. Hoje, na época do SUS, com uma verba astronômica, a população triplicou, a verba que vem não é pouca, você tem um cardiologista. No ambulatório. Não é? Um psiquiatra. Urologista em ambulatório tem um também não tem. Tem um só. Então, o ambulatório Bento 16 tem 2, tem mais. O ambulatório Bento 16 tem 2. Aí como é que você faz a campanha do novembro, né? Novembro Azul? Não tem como é que faz? Se você só tem o urologista? Não tem como. E qual é... Essa é a nova política, Ô Jorge, de que se morre aqui no Brasil e no mundo, mas aqui principalmente? Doença cardiovascular em primeiro lugar, né? Doença cardiovascular. E câncer já é o segundo, mas doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, 1/3 da população de adulto tem hipertensão, todo mundo. Dislipidemia, alteração dos lipídios, 40% tem. É lógico que a hipertensão não pode ser tratada pelo cardiologista só, né? Se for, estamos ferrados, né? Não tem como. O médico de família, a saúde básica, bem estruturada, mas com médico de família com residência em medicina de família, que não acontece. Hoje a residência é exceção. Os médicos que se formam, e eu fui professor da Faculdade de Medicina, eu posso dizer isso, eles fazem aqueles 6 anos, nenhuma faculdade capacita os médicos
para exercer essas funções. Tem que fazer residência, tem que fazer. Mas, infelizmente, a residência é restrita a metade. E o resto da metade, o que fica? Aí que acontece, não é aqui em Friburgo, em todo o Brasil. Acho que eles têm que mudar essa situação. E essa, você falou dessa dobradinha de Amâncio e Feliciano Costa. Vamos falar um pouquinho dessa dobradinha de Paulo Azevedo e Heródoto. Foi uma repetição. Como é que o senhor vê assim? O senhor foi mais ligado ao Paulo Azevedo, né? Muito mais, né? Heródoto eu não tive ligação. Só na última eleição dele, né, que o PMDB apoiou o Heródoto, deixamos do vice, né? Mas mesmo assim eu me distanciei logo, né? O doutor Heródoto foi excelente administrador, mas ideologicamente bem distante do que eu penso, né? E o Paulo Azevedo não, na época do PMDB eu fiquei com ele muito tempo, né? Fiquei muito tempo com ele, né? Ele não tinha cargo, ele era presidente do partido, né? Já começou desde o tempo de Amâncio, né? Depois, a relação com ele, a relação né? partiu do Amâncio, né? Do Amâncio. O que o senhor não gostava do Heródoto? Heródoto é de direita, né? Eu não sou direitista, né? Concepções políticas deles... Muito conservador, né? Conservador e muito teórico também, eu achava ele muito teórico, né? Eu fui secretário dele e sei como eu sofri, eu já quis entregar o cargo várias vezes. Eu fui por causa do acordo político que nós tínhamos com o PDT. Eu era do PDT, aí me indicaram secretário, mas... eu fiquei 1 ano, 4 meses e nós fizemos uma revolução na saúde. Foi para o programa Sem Censura da TVE, TV Brasil, né? Dizer como nós conseguimos acabar com ela. Não tinha fila. E na época eu fui secretário, você lembra? Tinha uns 8 cardiologistas. Nós tínhamos... não tinha fila mais, acabou. Botamos médicos em todas as especialidades para cobrir a demanda de Friburgo. Quer dizer, isso é possível. Nós postamos aí que é possível. O sistema de marcação de consulta central telefônica. Era pela internet, não tinha internet na época. Estava incipiente a internet, né? Já não estava ainda para... Mas marcar um telefone ou presencialmente. Aquele cartão verde. E as pessoas, antes do cartão do SUS, aquilo foi um cartão, foi uma precedente do cartão do SUS, né? Não tem nada a ver, né? Mas é uma coincidência. Mas deu certo, né? Dá certo se... Mas deixa eu te fazer uma pergunta chata aqui, mas eu vou fazer. O que houve que o Heródoto substituiu você pelo Santini? Não, quem pediu demissão fui eu. Você que pediu. Eu não substituí. Mas ele vinha eu não indiquei o Santini, eu falei com ele. Mas ele já estava em Friburgo. Estava já, ele tinha um grupo paralelo, né, que era o G Saúde. É um grupo paralelo que vivia me atrapalhando, né? Eu querendo... atrapalhando o tempo todo. Era fogo amigo. Aí eu fui lá, falei com o doutor Heródoto, estou entregando o cargo aqui. Aí ele falou, chorou, não pode, nós estamos aí. Aí eu recuei, né? Continuei, mas aí eu arranjei uma desculpa, falei com ele, estou saindo e estou indicando o doutor Luiz Pereira Nunes para ficar no meu lugar. Médico da Marinha, né? Mar em Guerra, um setor altamente capacitado, inclusive com formação de administração hospitalar. Foi meu diretor quando eu fui do Raul Sertã, na época era Santo Antônio, quando eu fui chefe do INAMPS. Não tinha nada a ver, não estava subordinado, era uma Santa Casa. Mas a gente tinha força política para indicar o diretor, eu indiquei ele. E foi muito bom, foi muito bom. O hospital melhorou muito com ele. E eu indiquei, mas Heródoto substituiu, em 2 meses substituiu o doutor Luiz. Aí colocou o Santini. Eu fui falar com ele. E o Santini, ele veio de onde? Ele morava em Niterói. Não, mas ele era o quê? Assim, de expressão para... Quem trouxe ele para cá? Quem trouxe eu não sei. Não sei. Sei que ele chegou aí e depois foi diretor do INCA. Muito tempo. Foi diretor do INCA. Depois que saiu daqui, né? Mas ele tinha umas ideias completamente antagônicas às minhas. Não dava certo, não podia dar certo, né? É um sujeito competente, mas... Mas ele chegou a ser subordinado seu? Era subordinado. Que era o secretário, era eu.
Ele era um grupo de planejamento, mas subordinado a essa lei. Mas eu tentei, de toda maneira, você me conhece bem, né? Você sabe que eu não queria atrito, eu não brigo, mas não dava certo. Ele tinha umas ideias que não eram as minhas. Falei, nós temos que acabar com as filas. Se nós acabarmos com as filas, atendemos ao ambulatório, nós vamos reduzir a metade o atendimento no hospital. E reduzimos 50% do pronto-socorro. Reduzimos em um ano 50%. Criamos o satélite da família, né? Transformamos aquele ambulatório do antigo SAS. Fui eu que trouxe para Friburgo aquilo. O SAS acabou e eu consegui alugar, na época do INAMPS. Depois passou para o... Fizemos a policlínica de Conselheiro, né, que era uma unidade básica que foi transformada em policlínica. Valdir Costa. Até hoje, né? Policlínica Valdir Costa. Está pequena, já o Conselheiro já dobrou a população. Mas aí, ainda no foco da sua saída do governo do Heródoto, houve um racha no PDT, então. Houve. Porque, uma divergência. Veja bem, você saiu, entrou o Santini, que... Não, quando eu saí, entrou o doutor Luiz Pereira. Tá, mas não ficou. Ele ficou 2 meses. Então, aí quem levou a gestão até o final foi o Santini. Foi. E aí você continuou no PDT, você não saiu do PDT. Não saí. E passei para ser oposição, né? Começou a votar comigo na Câmara. Votar contra. Eu estava vendo as coisas erradas, né? E eu fui lá, várias vezes eu pedi a audiência lá do Heródoto e falava com ele, isso aí não está certo. Houve perseguição a médico, houve perseguição, você lembra? Lembro. Muitos médicos foram perseguidos. Deixa eu fechar essa equação aqui. Bom, aí você continuou no PDT. Mas os companheiros seus do PDT que ficaram com o Heródoto, no caso Carlos Guimarães, Leide Porto e outros mais, apoiaram a eleição do Fernando Pinto, a campanha do Fernando Pinto. E você, com o PDT, o PDT fez uma coligação com o PL, que era o Partido da Saudade. Exato. E aí vocês elegeram 3 vereadores, Bruno Calderaro e Joel Duarte pelo PDT e o Jânio pelo PL, não foi isso? Foi. E lá a composição que o restante do PDT fez com o Fernando Pinto acabou não elegendo ninguém do grupo, só elegeu o pessoal do Heródoto, não foi isso aí? Foi. Exatamente. Né? Aí você se afasta, você continua no PDT. Eu continuei no PDT. Fui candidato a deputado. Eu me lembro que faltavam 20 dias para a eleição, nós estávamos numa sessão aqui da Câmara, aqui ao lado, e eu te perguntei a situação, você falou assim, vou falar, estou doido para essa campanha acabar, que eu não aguento. Mas essa situação... Foi a pior coisa, porque você está lembrando as coisas, vamos esquecer. Mas tem que lembrar, isso aqui é baú da memória. Vamos esquecer, porque depois dessa situação eu fui candidato a deputado. Você lembra disso? Lembro, lógico. As coisas você não esquece. Né? E pior, depois aconteceu, né? Que você sabe, né? Nós tínhamos toda a razão. Aí, eu fui candidato a deputado federal, você lembra? Fui o mais votado da região, tive 23 mil votos, né? Sem gastar nada, não tinha dinheiro, então nós conseguimos fazer uma campanha boa. Eu fui suplente e acabei não entrando. Cheguei a ficar na primeira suplência, não entrei. Aí nós fomos trabalhar no Rio, eu e você. Né? Isso. Aí o que aconteceu ainda na sequência, antes da eleição de 2000, o Renato continua no PDT com Joel Duarte e Bruno Calderaro, que vieram me apoiar na Câmara numa reunião que nós fizemos, lembra? Eles votaram, e você não era vereador, e eles votaram para que eu fosse o presidente da Câmara. E o Bruno foi o meu primeiro secretário na mesa diretora da Câmara, no acordo do PMDB com o PDT. Nesse meio tempo, o Leonel Brizola não tinha mandato. Não tinha mandato, estava sem mandato. E o PDT quis fazer uma recepção ao Brizola. Lembra disso?
Aí vocês foram, nós fomos lá, tem a foto vocês até ao hoje. Paulo Azevedo, né? Tem uma foto até E hoje. foi um evento fantástico, né? E muito bom. Ele recebeu a gente num sábado, reuniu todos os secretários, né? Foi muito gentil, muito atencioso com o Brizola, né? E o Brizola tinha aquele carisma extraordinário, né? Foi muito interessante aquela reunião. Junto com o Moncleber. Moncleber junto também. E o Paulo Azevedo reuniu todo o secretariado. Todo o secretariado no sábado à tarde. Na prefeitura, sábado à tarde, o Brizola como estadista. E o Brizola não tinha cargo mais. Não tinha cargo. Exatamente. O Lupe veio com ele. Até eu me lembro que aqui em frente à antiga Câmara, né? Depois nós recebemos ele aqui na depois Câmara. nós tivemos ele fez um discurso aqui, um palanque, né? Ele mandou o Lupe falar, o Lupe estava começando ainda, né? Eu me lembro dessa fato ali. Foi muito bom, foi muito bom. E aí ficou marcado ali porque pelo fato do Brizola não ter mandato. Ele foi recebido como se fosse entendi. Como estadista, inclusive. Como estadista. Foi um dos momentos mais marcantes da minha trajetória política. E sendo oposição, né? O Paulo era oposição, não tínhamos nada a ver politicamente, né? O PDT com o Paulo. E ele mesmo assim foi muito gentil. Aliás, era a característica dele, né? Diferente de outros que tiveram aí. Exatamente. Eu me lembro que o Brizola fez um discurso aqui na Câmara, quando eu fiz a saudação a ele, ele agradeceu a Nova Friburgo na figura do prefeito, a maneira como ele foi recebido. E ali, Janaína, ficou marcado na minha memória o seguinte: a divergência política não nos faz inimigos. Hoje, né, Renato, infelizmente você não consegue conversar política se o sujeito apoia Lula e o outro apoia Bolsonaro. Isso é verdade. Hoje não tem. Dá para conversar. Mas não tem diálogo mesmo. Não tem diálogo, é um radicalismo. Radicalismo extremo. Uma coisa que não faz sentido. Não tem sentido, mas não tem como. Está sendo muito nocivo, né? Essa relação. Tem nada a ver com democracia. Exatamente. Né? Tem nada a ver com democracia. Então, aí que eu digo, é a velha política, mas nós vivemos isso. Graças a Deus. A gente pode chegar aqui, nesse depoimento que nós estamos dando aqui, com figuras importantes como o Dr. Renato, como tantos outros que vieram aqui contar essas coisas, e a Academia de Letras está de parabéns, Janaína, na sua presidência, porque isso vai ficar registrado para sempre. A política de Friburgo foi assim, muito disputada ao longo do tempo, com correntes antagônicas, mas com respeito acima de tudo. Isso é fundamental. Uma pena, né, Renato? Que isso hoje pena que hoje há um distanciamento enorme, né? Ideológicos, radicais, né? Você não pode ter radicalismo na política. Eu acho que esse radicalismo, tanto da extrema esquerda como da extrema direita, né? São ruins. Não contribui em nada para o sistema democrático. Eu continuo no PDT, eu gosto do partido, né? O PDT é um partido que não tem assim esse ranço, né? É um partido que é partido de esquerda, né? Socialista, mas não radical. Nunca foi, nem com o Brizola nunca foi. É interessante que eu já perguntei, eu não sei quem foi o entrevistado, mas se o PT e o PDT não se canibalizaram. Você falou aí que tentaram uma aliança, mas não foi possível. Não foi, mas agora já está vendo que há essa possibilidade. Não, mas atual hoje existe, já mudou mas no passado, aqui em Friburgo, essa intolerância assim, partiu de quem? Do PT? Que o PT é um partido mais difícil, né, de congregar, né? É difícil, naquela época era difícil unir os partidos, né? PT e PDT não se uniam, né? Cada um queria a hegemonia da esquerda e não pode, né? Hoje houve uma mudança, né? O PDT apoiou o Lula no segundo turno. Sim, a nível presidencial. Né? Mas... Menos o Ciro, que demandou, né? Que foi o candidato do PDT, eu não votei nele. Né?
Mas se naquela época tivesse havido uma união, talvez tivesse mais representatividade, né? É o que acontece agora, né? Se não houver essa união da esquerda, e parece que vai ter, pelo menos por enquanto, vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Eu não acho assim, por exemplo... Mas vai ser difícil onde? Aqui em Friburgo? Aqui em Friburgo. Mas se tiver essa união, como está aparecendo, o que mais PDT, falou... PSB, PCdoB, PV, esses partidos todos, unidos com um candidato só, já é melhor a situação. E parece que a direita já está com 2 candidatos aí. O que mais se falou em Friburgo é de uma cidade muito conservadora aqui, né? Isso isso é. A esquerda nunca ganhou por causa disso aqui. A esquerda nunca teve prefeito aqui. Teve saudade. Não era esquerda. Era PSB. Era PSB, era PL, era sei lá o quê, mas não era esquerda. A esquerda, Mas como não era? Não O PSB era o partido do... Estava no PSD, mas não era de esquerda. Ela, poderia até não ter ações de esquerda. Não tinha ações de esquerda. Mas era um partido de esquerda. O PSB é um partido tradicional da esquerda brasileira. Né? Era o Arouca, o PSB sempre foi, né? sempre foi. Não era né? no estado do Rio? Arouca, que era deputado? Eu não me lembro que era o presidente do estado do Rio, não, nessa época. PSB. Como é que você qualificaria assim, o Paulo Azevedo no PMDB? Como uma centro-direita, centro-esquerda? Centro-direita. O PMDB do Paulo Azevedo? Não era de esquerda. Não era esquerda. O Paulo era centro. Era centro. Mais centro. Ele também não era chegado à direita, não? Não era chegado à direita. Até porque a direita, naquela época, apoiava a ditadura. E ele era contra. Ele era contra, sempre foi. Mas nunca teve matiz de esquerda, de pronunciamento dele. De centro mesmo, né? Clemente, no livro que o Alexandre Gazé faz a entrevista com ele, ele classifica naquele cenário, que o Alexandre pergunta a ele classifica o Paulo como de esquerda, naquele cenário. Naquele cenário da ditadura, né? Dom Clemente. É uma palavra completamente balizada, e Dom Clemente foi uma pessoa que tem a história, inclusive contra, né, as perseguições, não era, mas as perseguições. Mas eu convivi com o Paulo não tinha ações de direita. Não, assim, direita. Não tem viés de atuação de direita aquele que investe em educação. Sim, você falou que foi um orçamento, né? Quem investe em educação tem uma visão muito grande de um país mais justo. Eu não lembro ninguém de direita que tenha feito pela educação uma coisa diferente. Você falou que no orçamento, a educação no orçamento dele era de 50%. Quando a lei exigia 25%. 50% do orçamento. Eu era o secretário, ele me chamava. Ele teve bons secretários de educação. Ele me chamava e discutia comigo e me cobrava a execução disso. Todo mundo sabia quem era o secretário. Hoje eu não sei nem quem é o secretário. Você sabe? Eu não sei. Eu sei. Eu não sei. Você é professor, né? Então você tem que saber, mas eu não sei. Mas nós tínhamos nós pagamos o melhor salário da história do professor municipal de todos os tempos. Se fosse hoje, seriam 3 salários mínimos e meio um piso. E à medida que o professor fosse evoluindo por tempo de serviço e por graduação, ele iria avançando nos ganhos, né? O plano de cargo de salário, ele tinha uma progressão vertical e uma progressão horizontal. A nossa diretora, o nosso diretor de escola, de gratificação, ele recebia 10 salários mínimos, fora o salário dele, independente da unidade escolar que ele tivesse. O dirigente de turno, que hoje é o auxiliar, tem outro nome, né, Márcia? Diretor adjunto. O diretor adjunto, ele, que seria hoje 5 salários mínimos de gratificação. Então nós demos um avanço por conta dessa canalização de recursos para a educação. Então, a saúde evoluiu com o Paulo também, bastante. Porque você vê que ali se tinha um hospital que o CTU
Ele construiu um novo CTU, ele botou o serviço setor de imagem que não tinha, o próprio hemodiálise, né, funcionou também. O hemocentro. Então avançou bastante. Então esses governos que investem em saúde e educação, eles não são governos de direita. Sim. Essa é a visão que eu tenho. Não sei se o Renato concorda. Não, algumas coisas, né? Naquela época eu não tinha diretor de escola eleito, né? Tinha isso, né? Eu não sei se ele seria favorável à eleição de direção de escola. Não era a visão dele. Ele era favorável, Naquele momento, quem deu contra fui eu. Você foi contra? Fui contra. Fui contra porque a experiência no estado de onde eu estava vindo não estava sendo satisfatória. Estava havendo uma divisão muito grande dentro da unidade escolar, com a formação daquelas chapas. Então, quem ganhava ia dirigir, quem perdia ficava atrapalhando o serviço em tese. Isso não pode, né? Em tese. Não tinha um... Eu sei porque eu participei de uma eleição do Feliciano Costa, que eu até perdi a eleição para diretor, e as pessoas ficavam me instigando a ser contra o diretor que ganhou. Fazer oposição, não pode fazer oposição. Ele ganhou, eu perdi, e ficava a unidade ficava dividida. Hoje, para você conseguir montar uma chapa numa unidade escolar para concorrer a uma eleição, Deus nos acuda. Deus nos acuda. É difícil, é muito complicado. É difícil ter duas chapas, né? Uma chapa só. Não, é difícil ter uma. É difícil ter uma. Então mostra que aquele ranço inicial acabou nesse sistema que está aí hoje. Doutor Renato, a gente já está assim no final da entrevista. Se eu gostaria de fazer algumas considerações. Quero ainda agradecer a você e ao Jorge Carvalho essa oportunidade, né, de me inserir aqui na memória nossa, que é muito importante, né? E eu não abandonei a política, continuo na política, mas votando e apoiando. Eu não sou mais candidato, mas porque a política, para mim, é a única forma de mudar o país. Não existe outra forma. Não adianta. Eu sou antipolítica, não. Continuo sendo